Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal, sejam bem-vindos. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre como você incluir uma matéria na sua rotina, uma matéria nova na sua rotina de estudos. Eu falei para vocês que o estudo ele tem que ser feito por ciclos, tá? Ciclos de disciplinas, que dessa forma funciona melhor, fica mais organizado. Ah, Rafael, mas saiu o edital da carreira que eu quero. Calma, continua estudando a sua base. Né? Mais vale você estudar a base toda, fortalecer essa base, do que você ficar tirando para tudo quanto é lado, fazendo malabarismo com 12, 13 disciplinas do seu edital, por exemplo. Tá? Então, muita calma nessa hora, muita paciência, porque vale a pena você ir mais devagar agora para depois você avançar mais rapidamente. Tá? E aí o que acontece? Eu falei para vocês em outro vídeo aqui do canal, tá? Que vale a pena você estudar por ciclos de disciplinas. Quem está começando a estudar agora, por exemplo, quem está começando a estudar para as carreiras jurídicas, tá? MP, magistratura, defensoria, procuradorias, por exemplo, você pode estudar as matérias de base. Penal, processo penal, civil, processo civil, constitucional, administrativo e até uma 7ª matéria para quem estuda mais aí no sábado, quer estudar 2 matérias no sábado para avançar mais rapidamente e chegar preparado nas provas, tá? Beleza, gente. Eu falei isso no outro vídeo. Agora, uma dúvida muito pertinente, tá, Rafael? Quando que eu começo a inserir as outras matérias? Porque o meu edital, ele tem 10 disciplinas, 12 disciplinas, por exemplo, né? E vários editais realmente têm um conteúdo programático vasto. Não estou falando só das carreiras jurídicas, mas se você pensar, por exemplo, em analista, né, técnico ou auditor da Receita, enfim, analista ali do Senado Federal, por exemplo, enfim, alguns concursos até que tem um subsídio alto, né? Você tem um conteúdo programático muitas vezes com 10 matérias, tá? O que acontece? O que eu digo para vocês é o seguinte: eu, Rafael, como é que eu fazia, né? Como é que eu estudei 1 ano e meio e fui aprovado na defensoria, tá? Que era a carreira que eu queria, a carreira dos meus sonhos. Até hoje eu sou bem sucedido, assim, eu me sinto, né, numa atividade gratificante, eu me sinto bem aqui na defensoria. O que acontece? Você pode começar a inserir matérias novas quando você terminar a matéria de base. Por quê, pessoal? Mais vale, né, essa matéria de base lida, ler todo o direito constitucional, ler todo o direito administrativo, né, do que você acabar na metade uma matéria para inserir outra no desespero porque saiu um edital novo. Enfim, não faça isso, tá? Saiu um edital novo? Beleza, continua reforçando a sua base, tá? Se você quiser adiantar o estudo, Rafael, mas eu queria inserir mais 2 matérias pelo menos para eu chegar mais preparado nesse concurso. Aí o que eu falo para você é o seguinte: tente aumentar o seu tempo, então. Né? Se você estuda 7 horas por dia, que já é um tempo grande, beleza, mas tenta colocar então essas 2 matérias no sábado, aumentar ali 2, 3 horas do seu sábado ou do seu domingo, por exemplo. Por quê? Para você não sacrificar as matérias de base, tá? Se você estuda ali 2 matérias por dia, né? Ou se você estuda 1 matéria por dia, porque você tem 4 horas de estudos por dia, você colocar 2 matérias, 2 disciplinas novas, você vai acabar o quê? Prejudicando um pouco essas matérias que estão ainda no processo de aprendizado ali, de você consolidar aquela matéria, tá? Então o que eu recomendo termine essas matérias. Acabou de estudar, por exemplo, processo penal? Acabou de estudar a língua portuguesa? Ótimo. O que você vai fazer para incluir a outra matéria? Você vai tirar completamente a língua portuguesa? Você vai tirar completamente constitucional ou processo penal da sua semana? Não. Tá? Das suas 4 horas, você vai tentar deixar ali 2 horas de revisão de constitucional, por exemplo. Tá? Por quê? Porque a gente não pode parar de ver essa matéria. Se a gente para de estudar essa matéria, basicamente você vai esquecer, tá? Você vai esquecer um grande conteúdo. E isso não é o que a gente busca, né? A gente quer realmente consolidar essa matéria o máximo possível e você ficar revisando ela. Enfim, a repetição leva à excelência, você vai ficar revisando ela bastante tempo aí para você arrebentar depois na prova, acertar 10 de 10. Então o que acontece? Deixa 2 horas, tá, para leitura de constitucional, para revisão do que você leu anteriormente, fazer questões, dar uma olhada nos artigos mais importantes que você sublinhou na lei, tá? E as outras 2 horas do seu dia?
você pode colocar uma outra matéria, né, que eu chamo de matéria satelitária. Por exemplo, direito da criança e adolescente, eleitoral, ambiental, né, execução penal, né, para a Defensoria Pública, aí o pessoal da Defensoria Pública, tá? São matérias satelitárias, por quê? Porque o peso delas é menor, são 5 questões, 6 questões, e o conteúdo programático também costuma ser menor do que civil, do que penal, processo penal, por exemplo. Tá? Então, você consegue trabalhar a matéria satelitária ali em 2 horas do seu dia, 3 horas do seu dia, tá? Para quem tem 4, 5 horas, e reservar 2 horas para você continuar sempre em contato com a matéria que você terminou, sempre em contato com o constitucional. Então você não vai extirpar da sua rotina, né, excluir da sua rotina completamente aquela matéria que você terminou. Não, você vai sempre deixar um tempo ali reservado para você continuar tendo contato com a matéria, fazendo questões, fazendo revisão, lendo os artigos mais importantes. E você vai inserir, né, vai diminuir esse tempo da matéria que você terminou, mas você vai inserir outra disciplina naquele horário. Tá bom, pessoal? Ficou alguma dúvida do que eu falei? Você vai ver que na medida que você for terminando as matérias de base, a sua semana vai acabar ficando com 10 disciplinas ou 12 disciplinas que você precisa para o seu edital, tá? E aí você vai ter o quê? Um ciclo de matérias bem completo. Rafael, mas você falou que não era para eu estudar 12 disciplinas. Muita calma, eu falei para você que não era para você estudar 12 disciplinas no início dos estudos. Agora, se você acabou todas as matérias, revisou as matérias de base, está revisando já as matérias de base, já leu tudo delas, já tem muita coisa ali lida, mastigada, então você já lê mais facilmente essas matérias, faz exercícios mais rapidamente, os artigos estão sublinhados, você vai navegar mais rápido nessas matérias para consolidar cada vez mais elas. E aí sim, você consegue estudar outras disciplinas, né, pessoal? O que não dá é para você ficar, o que não dá é para você ficar sempre parando essas matérias no meio para colocar matéria nova, porque daí você nunca vai terminar de formar a sua base, a fundação da sua casa que eu falo, né? As matérias de base, elas são como se fosse uma fundação de uma casa. Quando você constrói uma casa, você faz o quê? Os pilares, né? Você aprofunda, eu não sou engenheiro, mas vamos lá, vamos tentar falar um pouco sobre isso. Mas quando você constrói uma casa, você vai o quê? Vai perfurar o solo para fazer os pilares, né, de concreto que vão sustentar aquela casa. Então, não adianta você construir uma casa começando pelas paredes, né, pessoal? Tentando estudar tudo. É isso que eu falo. Então, você tem que fincar lá os pilares, né, da sua casa. E os pilares são as matérias de base. Beleza, pessoal? Então tem que terminar bem a sua fundação para depois sim você subir as paredes da sua casa, começar a estudar as matérias satelitárias, ok? É dessa forma que você tem que pensar em incluir matérias novas na sua rotina, na sua semana de estudos. Beleza, pessoal? Tudo bem? Ó, se esse vídeo fez sentido para você, se essa dica fez sentido para você, não deixa de curtir aqui com joinha, tá? Esse vídeo, não deixa de se inscrever no meu canal, porque eu vou saber que o conteúdo que eu estou trazendo aqui no canal para vocês está fazendo sentido, está ajudando os concurseiros, tá bom? E claro, compartilhe também com o seu amigo concurseiro, porque muitas vezes o que eu falo aqui para você e faz sentido, para ele também vai ajudar muito nessa rotina, né, nessa jornada que é a vida de concurseiro rumo à aprovação, tá bom? Valeu, pessoal, um grande abraço, até o próximo vídeo.